Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de TV, canais abertos, né? Ou pelo canal 87, ou 587 da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas do YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, a igreja de outras igrejas nossas que também nos veem, participam conosco, a todos a paz do Senhor. Até lembrando aqui, antes da nossa vinheta, lembrar que, olha, só para ajudar os irmãos aqui, aqueles que pretendem assistir os nossos programas agora, Belo Horizonte, canal 31.2, Recife, canal 48.2, Fortaleza, canal 16.2, São Paulo, 17.2, Rio de Janeiro, 32.2, Porto Alegre, 55.2, Salvador, 36.2, Curitiba, canal 15.2, Brasília, canal 5.2, Palmas, canal 5.2. São os canais que estão à disposição para os nossos programas. A seguir nossa vinheta. Meus irmãos, nós temos falado nos últimos programas sobre corpo, né? Mostrando o funcionamento da igreja como corpo. É um tema extenso, com muitas particularidades. Nós falamos muito, né? No último programa nós falamos sobre como você alimenta, né? Se a Bíblia diz, se Paulo nas suas cartas diz que a igreja funciona como corpo, e se na carta aos Efésios ele diz que a igreja é um corpo que ainda não está completo, não atingiu a sua estatura completa, significa que é um corpo em crescimento, é um corpo em desenvolvimento. Não atingiu ainda, porque essa estatura perfeita vai se cumprir quando a igreja for arrebatada. Então há um processo em andamento. É como uma criança que nasce, né, começa a crescer, começa a se desenvolver, o processo de crescimento. Então tudo isso é importante. Então nós falamos naquela oportunidade que o corpo, a igreja é corpo, mas ela precisa de ser nutrida. Por quê? Porque se ela não for nutrida, ela pode perecer. O corpo necessita de ser alimentado. Então nós abordamos naquele programa falando sobre esse assunto, o que alimenta o corpo, esse corpo espiritual que é a igreja. Será que se alimenta de alguma coisa material, física? Será que como dizia o pastor Gideuti, será que é o pão da padaria? Será que é o alimento que perece? Será que a água, essa água que bebemos naturalmente, o que faz esse corpo permanecer vivo? Então esse alimento tem que ser um alimento espiritual. Qual o alimento espiritual? Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Então, como que ele se revela à igreja? Então, nós falamos no programa passado que a igreja se alimenta da palavra. Jesus é a palavra. Mas como que Jesus é a palavra? Vamos voltar novamente. Não é bom sempre repetir, porque repetir a gente grava mais. João, na visão que ele vê Jesus glorificado, ele vê: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, por que a veste salpicada de sangue? O sangue fala de quê? O sangue fala desse mistério que dá a vida ao corpo. Então, na igreja, o sangue é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo opera
na palavra, a palavra é viva, e essa palavra viva é que alimenta esse corpo que é a igreja. Sem a palavra viva, o corpo, não é? Ele pode enfraquecer. Se essa palavra viva não for consistente, o corpo pode se tornar fraco, ele pode adoecer com mais facilidade e até morrer. Muito bem. Por que nós abordamos isso? Porque se nós falamos que a igreja é corpo, nós temos que também entender o funcionamento da igreja. Já falamos isso quando falamos sobre dons. Os dons ocorrem, eles existem, eles funcionam no corpo. O dom não é isolado, o dom não é particular. O dom, ele tem uma função no corpo. Como nós falamos também que o funcionamento do corpo tem duas linhas importantes que, do ponto de vista médico, é citado, mas serve aqui para nós como parâmetro comparativo. Então, o corpo tem disciplina e o corpo tem governo. Mas, quando nós estamos falando de igreja como corpo, se nós falamos que a igreja é corpo, há uma coisa que chama a nossa atenção, é um dos assuntos que nós vamos começar a abordar aqui com os irmãos. Na carta de Judas, é uma carta extremamente, é uma carta de exortação, mas ela é uma exortação para um tempo que não era o tempo que Judas estava vivendo. Quando ele admoesta a igreja a batalhar pela fé, a lutar pela fé que era dada, porque alguns entraram e contaminaram. Então vejam, Judas ali faz uma recomendação à igreja para os riscos que a igreja, como corpo, corre. Então, quais são os riscos? Não é? Quando você começa a ler a carta de Judas, aquela carta é um capítulo só, que antes do livro de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Então nós começamos a observar, e chama a nossa atenção, que o corpo, a igreja como corpo, ela pode adoecer. Por isso, o irmão que está assistindo, depois leia com calma o capítulo do livro o capítulo da carta de Judas e vai observar os perigos. Então, o corpo pode adoecer. Pode. Qual o corpo que nunca adoeceu? A doença pode vir, mas ela tem que ser tratada. Porque se ela não for tratada, ela pode conduzir esse corpo, pode levar esse corpo à morte. Então precisa ser tratado. As doenças existem para que sejam devidamente, elas precisam ser diagnosticadas e depois de diagnosticadas, curadas, não é? É a medida terapêutica depois de identificar a doença. Quando você fala em doença, então nós estamos falando em doença do corpo, né? A igreja que pode adoecer. Quando nós falamos de doença, em medicina, todo capítulo de medicina, de uma doença, quando você vai estudar uma determinada doença dentro da literatura médica, todos os capítulos começam, geralmente, com um título importante que é fundamental para se entender. E diante de cada doença vem aquele título, quando você vai ver, chamado de predisposição. Então você tem uma determinada doença que pode atingir a pessoa. Então naquele capítulo se diz o seguinte: predisposição.
O que significa essa expressão predisposição? A predisposição, ela, como a própria palavra diz, é o que vem antes de acontecer. Ou seja, uma condição que permite ou que facilita o aparecimento da doença. Por exemplo, você diz assim, doenças, né, doenças coronarianas, né, o infarto, por exemplo, que é uma doença que as pessoas às vezes se preocupam. O que predispõe a essa doença? Vários fatores que predispõem. O uso do cigarro, né? A própria hipertensão arterial. Há uma série de fatores que a pessoa, quando tem esses fatores facilitam o aparecimento da doença. Por exemplo, as pessoas se expõem a um determinado ambiente contaminado, predispõe àquela doença, você ser contaminado com aquela doença. Então, predisposição, né? Se fala muito das enchentes, aquelas crianças brincando na água de enchente, predisposição a doenças importantes como leptospirose, etc, etc. Então, são fatores que predispõem, ou seja, são fatores que facilitam o aparecimento da doença. Então, vamos trazer isso para a vida da igreja. O que na vida da igreja poderia ser uma predisposição, ou seja, aquela igreja, ela tem uma predisposição a adoecer. Vamos pegar primeiro, usando a carta de Judas, ímpios. A presença dos ímpios dentro da igreja. O que é o ímpio dentro da igreja? Aquela pessoa que vive no pecado, que não se libertou do pecado, que não abandonou o pecado. Ele está dentro da igreja, quer ser parte daquele corpo, mas ainda não abandonou o pecado. Você tem uma igreja com pessoas desse tipo, essa igreja facilmente vai adoecer. Então, ali pessoas, o testemunho daquela pessoa, tem uma vida, está dentro da igreja, participando da igreja ativamente, em tudo, ora publicamente, faz até entrega dom, mas tem uma vida de impiedade. Quando você vê isso, quando isso acontece na igreja, esse é um fator que predispõe a igreja a adoecer. Então isso faz parte da predisposição. Então, os ímpios dentro da igreja, pessoa ímpia dentro da igreja. O segundo ponto, muito importante dentro da igreja e que facilita a igreja adoecer, é o acomodado. O que é o crente acomodado? O crente acomodado é aquele que não vive a experiência da igreja como corpo. Vocês estão lembrados de um texto da Bíblia, lá na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala da ceia? Quando ele diz assim: quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, não discernindo o corpo. Então, o acomodado, ele é aquele que não tem participação, ele não tem compromisso nenhum com a igreja. Então, você tem uma igreja com pessoas dessa forma, o Espírito Santo revela a primeira semana de madrugada. Eles não vão à madrugada. Tem o jejum, uma semana de jejum, também não fazem jejum. Não
não estão integrados naquela revelação que o Senhor deu para aquele mês, o tipo de evangelização. Ou seja, eles vivem na igreja de uma forma mecânica. Então, quando você vê uma igreja com crentes desse tipo, aí você vê uma igreja que não cresce, uma igreja que não desenvolve. Na verdade, você observa que é uma igreja que tem tudo para estar doente. São fatores que facilitam a igreja adoecer. Presença de ímpios na vida da igreja, pessoas acomodadas que não, lá na escola bíblica não vão, aí outro dia não leva, um dia vai à igreja, outro dia não vai. Então, quando você vê uma igreja, a igreja tem 100 membros e só 10 vão ao culto, 15 vão ao culto, você tem um grupo de pessoas acomodadas, você começa a observar que essa igreja, como corpo, ela tem uma tendência muito grande, ela está predisposta à doença. Mas continuando ainda dentro da predisposição para a doença da igreja, presta atenção, estou falando sobre a enfermidade do corpo, quer dizer, se a igreja é corpo, a igreja pode adoecer. Outro fator que predispõe a igreja também é a insubordinação. Por quê? Vou voltar novamente ao texto da carta aos Coríntios. Quem come, bebe indignamente. Come, bebe juízo para si. Não discernindo o corpo. O corpo tem que ser discernido. O que é discernir o corpo? É entender todo o comando do corpo. Então ele recebe um comando. A igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Se ele não atende a isso, você tem uma igreja onde os membros não atendem às recomendações que o Senhor está dando, essa igreja tem toda a chance, toda a condição de adoecer, de ser uma igreja doente. Então, botando só um resumozinho para vocês entenderem, a igreja como corpo, ela pode adoecer? Pode. Como? Primeiro você tem que observar quais as condições que facilitam a igreja a adoecer. Repito, nós estamos usando como base a carta de Judas. Então você tem, primeiro, você tem ímpios, você não pode. Alguns entraram, está lá na carta de Judas, né? Sorrateiramente dentro da igreja, não tiveram as suas vestes purificadas, então são manchas, tudo isso está lá na carta de Judas. Então, ímpios. Então você tem uma igreja, pessoas participando lá que são ímpios, pessoas que são acomodadas, que não estão integradas, não estão vivendo a vida da igreja. Terceiro, pessoas que são insubordinadas, não atendem revelação, não atendem orientação, não atendem aquilo que o governo. Então, uma igreja com essa característica, tudo isso é uma situação que predispõe muito essa igreja. Essa igreja vai adoecer, certamente essa igreja vai adoecer. Essa igreja vai ser uma igreja doente, porque todos esses fatores são fatores que predispõem a um corpo adoecer e a ser um corpo doente. Nós vamos parar por aqui e nós vamos continuar no nosso próximo programa, ainda falando sobre a doença do corpo. A igreja pode adoecer. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, agora falando sobre os sinais das doenças, os sintomas das doenças, mas isso no nosso próximo programa. A paz do Senhor.